Fala galera, José Darosa aqui. Então, dando continuidade com o assunto parede, hoje nós vamos tratar aqui na guia Modificar sobre alguns elementos que vamos utilizar muito durante a modelagem do nosso projeto, tanto para aqui nas paredes, quanto nas portas, componentes, coluna, piso e assim por diante. Então eu vou digitar WA para criar uma parede. Aqui eu posso escolher o tipo de parede que eu quero, vou manter a de 15 centímetros. Então aqui eu vou deixar conectado ao pavimento superior. A linha de localização vai ser início por face de acabamento externa. Vamos dar uma continuidade aqui, deixando marcado cadeia. E aqui eu tenho alguns elementos que eu posso usar para desenhar, como por exemplo uma linha, um retângulo, um arco, um círculo e também esse selecionar linhas, que funciona da seguinte maneira. Caso você tenha importado um arquivo DWG aqui, você pode já selecionar esses layers, essas linhas do arquivo DWG e criar as paredes dessa forma. Facilita o processo. Eu vou criar aqui então através de um retângulo. Então eu crio um retângulo, não me preocupando com as dimensões primeiramente. Vou criar um círculo também e vou exemplificar para vocês como que funciona esse modo de edição. Agora que eu já tenho os meus elementos criados, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Aqui eu vou vir primeiro no 3D, só para mostrar aqui ó, que foi criado um círculo e também um quadrado. E a gente pode fazer através do 3D ou da planta, que é a seguinte questão. Eu clico numa parede e aqui perceba que aparece a cota temporária, que é a distância entre esta parede e um outro elemento, no caso aqui uma parede. Aqui através dessa bolinha eu posso clicar ó, e perceba que vai ficar azul a face que eu estou me guiando. Então aqui eu posso deixar pela face externa ou pela interna, tanto faz. E aqui, apenas clicando, eu posso alterar a distância de uma parede a outra. Perceba que é sempre mudado a parede que está selecionada, ela que move. E aqui, como eu escolhi fazer o desenho através da face externa, essas bolinhas aqui, elas mostram qual que é a face que está alinhada, no caso a face externa. Se eu vier nas setas aqui, eu altero essa forma de orientação da parede. A mesma coisa acontece aqui no círculo. Eu clico no círculo e eu tenho o raio. E eu posso alterá-lo apenas clicando ali e mudando o valor. Então agora nós vamos ver aqui como que funciona os elementos aqui da guia Modificar. Então agora, vindo aqui na guia Modificar, nós temos alguns elementos. Perceba que apenas deixando o mouse em cima, eu tenho o nome, o atalho do teclado entre parênteses, e também eu tenho um vídeo demonstrando como que funciona este comando. Então no caso aqui nós temos o alinhar. E eu vou pegar e criar uma nova parede, digitar WA, e eu vou... perceba que na hora da criação da parede, que eu vou criar através de linha, ela já me dá essa linha tracejada azul mostrando o próprio alinhamento com outra parede. Mas eu vou deixar aqui desalinhada e vou mostrar como que funciona o comando. Então eu vou digitar AL, eu vou selecionar primeiro aonde que vai ser esse meu alinhamento e depois o elemento que vai ser alinhado a ele. E perceba que apareceu esse cadeado. O cadeado funciona da seguinte maneira. Quando eu alterar esta parede aqui, aquela parede de cima também vai mover junto. Perceba, vou fechar o cadeado, dou ESC, clico aqui na parede e vou mudar aqui. Eu não quero mais 7 metros, vou aumentar, por exemplo, para 9. Perceba que a parede aqui em cima foi junto, moveu, ela cresceu, digamos assim, junto. Se eu abrir o cadeado novamente e mudar este valor, perceba que ali agora a parede não vai mover junto, ela vai ficar no mesmo lugar que ela estava, pois o cadeado foi aberto. Aqui nós temos alguns outros elementos, como por exemplo o offset, ou deslocamento. A gente clica no comando, digita aqui qual que é o deslocamento e clica no objeto. Perceba que a linha tracejada azul sempre mostra uma prévia do que vai acontecer. Então depois nós temos aqui o espelhar por eixo. Então eu posso clicar aqui nesse comando e eu quero espelhar esta parede aqui e vou tornar esta parede de baixo como eixo. Então eu clico nesta parede, eu vou dar Enter, clicar aqui no eixo da parede central, que ela vai ser o modo para eu espelhar a parede de cima. E assim foi espelhada a parede por um eixo. Ou também, se eu vier no outro comando aqui do lado, eu posso desenhar um eixo. Então eu quero espelhar todas essas 4 paredes aqui. Eu dou Enter e vou criar aqui um novo eixo. Aqui, ó. E assim foi criado as 4 novas paredes.
Nós também temos elementos como mover, copiar, rotacionar. Aqui nós temos o trim, que ele vai unir os elementos ali, então eu dou um TR e clico nos elementos, ele já me mostra ali como que vai ficar. Nós temos aqui também aparar e estender um único elemento ou mais de um, que ele funciona da seguinte maneira: eu clico nele, clico na face até onde eu quero que seja alinhado e vou clicando nos elementos para alinhar. Aqui nós temos o pin, que é para fixar um objeto. Clicando aqui, eu posso fixar esse objeto e se eu tentar mover, eu não consigo, porque ele me diz aqui, ó, que o elemento está fixado. Para eu desfixar este elemento, basta vir aqui. E também nós temos aqui os elementos de divisão, que eu clico na divisão e eu posso transformar essa parede, que era um elemento único, em dois ou mais segmentos. Também eu posso dividir com uma distância. E aqui está o intervalo. Então, por exemplo, aqui eu vou botar 20 centímetros e vou dividir aqui essa parede. Perceba que ficou um espaço entre elas. Então, é assim que funciona aqui a parte de modificação. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E também deixe seu like. Fica ligado que toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e ative as notificações para você ser avisado. Entre no nosso site para ler os conteúdos do blog. E também nos acompanhe em nossas redes sociais. Abraço!